Olá pessoal, o que é filosofia afinal? Neste vídeo vamos fazer algumas reflexões sobre filosofia e resolver as questões sugeridas pela CED-PR da semana 1 da aula 1, Filosofia. O livro que nós usaremos como base é o mesmo livro que a professora que deu aula lá pela televisão, pelo aplicativo, ela sugeriu, que é este Filosofando. Então nós vamos utilizar o livro Filosofando, das autoras Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. Bom, neste livro, o capítulo 1º deste livro, ou seja, então esta aula é para a primeira série, o capítulo 1º dele vai falar então sobre a experiência filosófica. A primeira coisa que nós podemos dizer é que filosofia faz parte da nossa vida em tudo aquilo que nós fazemos. Quando eu vou ao supermercado, estabeleço relações com as pessoas, eu estou fazendo também um tipo de filosofia. A forma que eu respondo aos meus pais, a forma que eu faço política, a forma que eu estudo e que eu leio, o curso que eu escolhi, a forma que eu me comporto na sociedade, tudo isso tem uma explicação e também um fundamento filosófico. Mas não é isso que eu estou chamando e vou chamar de filosofia, porque isso seria uma filosofia de vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de festas. A minha filosofia de vida é não beber. Isso não é a filosofia que nós vamos falar aqui neste vídeo, mas é o tipo de filosofia de vida que vai se diferenciar de outros tipos de filosofia também. A filosofia que nós queremos tratar aqui é um tipo de conhecimento que busca conceitualizar rigorosamente todas as coisas, se importa e se interessa por diversos temas, de diversos saberes. O filósofo na antiguidade grega, ele dava conta de diversos saberes. Depois que nós passamos a perceber a especialização de cada área, alguns vão ser estudiosos de matemática, outros de astronomia, outros de física, outros de filosofia, e assim nós dividimos as especialidades. No entanto, por eu pensar e questionar todas as realidades, isto não significa que eu seja melhor do que as outras pessoas. Significa que eu não estou aceitando todas as respostas que a sociedade me traz de uma maneira tranquila e dogmática. Nós vamos ver esta palavra mais adiante, ou seja, um conjunto de crenças que não aceita ser questionados. Eu não aceito as verdades da sociedade, das outras pessoas, de qualquer maneira. Eu sempre estou indagando, questionando, colocando em questão todas as verdades para perceber se isto é realmente algo que deve ser levado em consideração ou é apenas uma opinião de alguém. Definir o que é filosofia já é uma grande questão filosófica. Ou seja, todas as tentativas de definir filosofia são imprecisas e provisórias. Então, como definir filosofia? Nós podemos pegar a origem da palavra filosofia, que vem do grego philos mais sofia. Philos, amor, sabedoria, amizade. Sofia, conhecimento. Foi o filósofo Pitágoras que utilizou pela primeira vez esta palavra para significar aquele que ama o conhecimento, porque sábio mesmo é somente os deuses. Então cabe ao filósofo, aquele que ama a sabedoria e o conhecimento, ser um apaixonado, um amigo do saber, querer se aproximar de Deus, ou seja, se aproximar do conhecimento ou daquele que sabe. Então, como eu não sou aquele que sabe, eu me aproximo daquele que sabe, amando e desejando conhecer. Nós, professores de filosofia, não consideramos a filosofia uma doutrina encerrada, com todas as explicações fechadas, hermeticamente definidas. O que faz a filosofia ser a filosofia é a própria possibilidade ou possibilidades que nela se encontram de continuar questionando e indagando a própria vida. Filosofar é um constante maravilhar-se com o óbvio. Tem um vídeo, eu vou deixar depois o link para vocês aqui, um vídeo no canal que fala sobre este maravilhar-se do filósofo. Ou seja, como a criança se maravilha com todas as coisas que para ela são novidades,
E para nós o mundo já não é tanta novidade, mas é preciso que tenhamos olhares de filósofos, olhares que nos permita maravilhar com a própria vida e com o cotidiano. Por isso temos então o primeiro exercício da aula 1, que diz o seguinte: a filosofia é, letra A, minha opinião, letra B, a opinião coletiva, letra C, uma análise crítica e letra D, mitologia. Então vamos analisar. A filosofia é a minha opinião? Não, não pode ser a minha opinião só. Eu poderia sentar com os meus amigos em qualquer lugar e emitir a minha opinião, e essa minha opinião não será filosofia. Posso dizer, dias chuvosos são melhores para estudar, o outro vai dizer que a opinião dele é o contrário. Isto não é filosofia, são subjetividades que estão sendo colocadas na conversa. A opinião coletiva, então quando eu tenho uma opinião, meu colega também possui uma opinião e nós temos um grupo grande, isto é filosofia? Não, não significa que várias pessoas tendo o mesmo consenso será também um tipo de filosofia. É preciso mais do que um consenso coletivo. É preciso ter uma análise crítica. Ou seja, não aceitar as verdades que estão sendo trazidas de qualquer maneira, por qualquer lugar, sempre colocar isso de uma maneira bem crítica, questionando, indagando, percebendo se há outros caminhos para que isso aconteça, enfim. E ela não pode ser mitologia, porque o mito é uma forma de crença que os antigos tinham para poder relacionar com o mundo, ou seja, para poder tratar as suas inseguranças, o medo do futuro, o medo daquilo que eles não podiam explicar. E a filosofia, ela tenta enfrentar todos estes medos, enfrentar a própria vida, enfrentar a nós mesmos e os nossos próprios paradigmas. Pergunta número 2. A reflexão filosófica possui 3 características: radical, rigorosa e conjunto. Vamos então falar sobre cada uma delas. O que seria uma característica radical? Como havia falado antes, dizer o que é filosofia já é a grande questão filosófica e é muito complexa. Por isso, para resolver essa pergunta, nós vamos utilizar o livro Filosofando, uma citação do filósofo brasileiro chamado Demerval Saviani, e ele vai conceituar, é ele que conceitua a filosofia, então, como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Então nós vamos perceber o porquê ele coloca estas três características. A gente pode pensar então a característica radical não no sentido de inflexibilidade, mas uma radicalidade na busca de uma raiz, de um fundamento. A filosofia é radical quando ela pensa em querer definir o conceito com esta radicalidade. Outra característica importante é a característica rigorosa. Rigorosa porque ela mantém coerência nas suas diversas partes para evitar ambiguidades, evitar que tenha 2 sentidos diferentes, que as pessoas pensem ou tenham opiniões divergentes sobre o mesmo assunto e que digam que essas opiniões sejam filosofias, ou seja, para apresentar os conceitos mais claros e melhores definidos. E por fim, de conjunto, porque ela é um tipo de reflexão totalizante que busca estudar todas as coisas, por isso ela tem então um conjunto de ações, um conjunto de temas que ela trabalha, como por exemplo, filosofia estética, ética, filosofia política, teoria do conhecimento e tudo aquilo que nós perpassamos por todo o ensino médio. Pergunta número 3. Assinale V para verdadeiro, F para falso. As alternativas são: letra A. A filosofia e mitologia são a mesma coisa. Bom, nós já falamos que filosofia e mitologia não podem ser a mesma coisa. Se o mito é uma forma remota de crença, por meio da qual os povos se relacionam com o sobrenatural, a filosofia ela busca justamente esta quebra de uma explicação sobrenatural para tentar explicar de maneira extremamente racional todas as coisas. Por isso que no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos falar dos primeiros filósofos ou dos filósofos da natureza que tentaram fazer essa transposição de explicações mitológicas do mundo para explicações racionais. Então a letra A, filosofia e mitologia são a mesma coisa? É falsa. Letra B, o método socrático é composto de 2 etapas, ironia e maiêutica. Bom, quando Sócrates conversava com seus interlocutores, Sócrates
os levava a perceber a sua própria ignorância. Ao perceber que as respostas ou as verdades que eles traziam poderiam ser muito bem questionadas. Então ele fazia isso com um tipo de questionamento, com um tipo de ironia. Então esta alternativa B, o método socrático é composto de duas etapas, ironia e maiêutica, é verdade, mas vamos ver o que seria então essa ironia e maiêutica. Por exemplo, quando eu começo as aulas, eu pergunto para os alunos o que é determinado tipo de objeto. Eles vão me dizer assim, X ou Y, e aí eu vou questionar esta resposta deles. Vai chegar um momento que eles não vão ter mais respostas para me dar sobre tal objeto, porque eles não conseguem articular tais respostas. Então eu levo a turma a perceber que todas as nossas respostas ainda são insuficientes para poder conceituar a coisa. E só que a forma que eu estou fazendo essa maiêutica, ou seja, a palavra maiêutica nos lembra a história da mãe de Sócrates, que era parteira, e Sócrates então queria também ser parteiro, mas não de crianças, de ideias. Maiêutica é um processo pelo qual nós vamos retirar as ideias, fazer as pessoas parirem a ideia. Então, quando eu questiono os alunos sobre determinado objeto e eles faltam com conceitos para determinar o objeto, eu mostro para eles que por mais que nós tenhamos palavras, são insuficientes para conceituar alguma coisa. Só que eu digo assim, nossa, eu estou aqui diante de uma turma muito inteligente, muito boa, então vocês vão poder dizer com clareza o que por exemplo, é uma cadeira, o que, por exemplo, é uma porta. E aí eles pensam, ai, que pergunta boba, né? Eu estou tratando com ironia, enquanto eles acham que vão passar a perna. Na verdade, vão todos cair em uma grande cilada filosófica. A letra B é verdade, a letra C. Podemos comparar a filosofia a uma grande luz que ilumina a humanidade? Podemos comparar a filosofia a uma grande luz no momento em que, se eu penso essa humanidade fechada dentro de uma escuridão e a filosofia for uma luz que ilumina as possibilidades e os diversos caminhos que eu tenho para poder encontrar outros tipos de respostas. A filosofia, letra D, não se preocupa em descobrir a verdade. Bom, a filosofia se preocupa constantemente em descobrir a verdade. Sim, esta questão está falsa, porque nós estamos sempre em busca da verdade. O que nos move é buscar um sentido, buscar uma resposta. E quanto mais respostas nós temos, menos nós encontramos esta coisa que nós tanto buscamos. Por isso as perguntas e as inquietações nos aproximam muito mais da verdade do que simplesmente as respostas. E o número 4 e última, assinale a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira coluna está assim: sei que nada sei, reflexão filosófica, ironia e maiêutica. E a coluna B que nós temos que associar, radical, rigorosa e conjunto, Sócrates, método socrático. É fácil, nós já falamos, só sei que nada sei. Quem foi que disse que só sei que nada sei? O pensador Sócrates. Então, só sei que nada sei é Sócrates. Reflexão filosófica. O que é reflexão filosófica? Lembra do filósofo Saviani? Tem características de radical, rigorosa e conjunta. E ironia e maiêutica fazem parte do método socrático. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.